produção textual é uma atividade importante em vários campos. Uma característica do texto que deve ser destacada é a sua heterogeneidade, que se manifesta de três formas. Em primeiro lugar, o texto pode ser composto por diferentes materiais simbólicos, como a imagem estática, a imagem em movimento e a musicalidade. Em segundo lugar, o texto pode assumir diferentes formas, como a forma oral, a escrita, a científica e a literária. E por fim, um texto é heterogêneo porque ele pode conter diferentes formações discursivas, até mesmo contraditórias entre si. Diferentes formações discursivas representam a possibilidade de o sujeito assumir o que chamamos de diferentes posições sujeito. Elas são o resultado do efeito do texto na relação com as condições de produção. Apesar de ser construído a partir de uma unidade, todo texto é heterogêneo. Isso nos leva ao conceito de contradição. Para compreender o que é uma contradição, é importante lembrar que é impossível se fazer uma síntese, uma redução ou uma simplificação de um processo histórico, porque apagar qualquer elemento é mudar a configuração discursiva do sentido. Pensar a contradição como uma composição e não uma somatória é uma tentativa de olhar para a especificidade de cada elemento e para o seu funcionamento na produção dos sentidos. Trabalhar o texto tendo em mente sua heterogeneidade e sua contradição tem suas implicações para o modo de se compreender a autoria. O filósofo francês Michel Foucault propôs o termo de função-autor, que tornaria o sujeito que ocupa essa função visível, identificável e controlável. Por outro lado, os sujeitos que ocupariam essa função teriam uma legitimação específica, com um valor especial e um estatuto superior e institucional. Apesar de existirem assinaturas quase sempre bem definidas do texto, não podemos dizer discursivamente que há uma assinatura definida e delimitada do sentido. Existe uma demanda histórica por localizar um sujeito que possa ser responsabilizado pelo dizer. Isso é uma característica de uma formação social em que a esfera jurídica necessita controlar o direito à palavra. Mas se pensarmos no processo de produção e circulação dos dizeres, podemos ver como essa demanda é equivocada, já que diferentes indivíduos compõem essa autoria. Poderemos dizer que a composição autoral é o entremeio contraditório na busca da produção de um efeito de unidade. E hoje em dia, com as mídias sociais, quem você acha que pode ser considerado um autor e por quê? A repórter Maiara foi investigar. Acompanhe. Na hora que você fala de internet hoje, basicamente todo mundo pode ser um autor. Então é muito diferente de antes, lá de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que primeiro você precisava ser creditado, né? Para que as pessoas confiassem no que você estava lendo, no que você estava escrevendo. Então você tem pessoas, não só meninas, mas os meninos também, escrevendo diários em forma de blogs, em forma de Instagram ou qualquer outra plataforma, mas que acabam até fazendo livros baseado nesse conteúdo que eles colocam aí para todo mundo. Aí é que começa a entrar esse processo de desestabilização de uma certa noção de autor relacionado à obra, à escrita, à originalidade e ao jurídico. Para a especialista em linguística, as características do autor contemporâneo estão diretamente ligadas às mudanças na regulamentação do conteúdo e à colaboratividade e o compartilhamento. Na mesma medida em que você pode produzir um texto colaborativamente, você pode compartilhar isso de maneira que não passe pela regulação, por exemplo, dos processos editoriais. Eu faço circular e a partir desta circulação o autor se constrói. Você tem um especialista em vídeo, você tem um especialista no texto, você tem um especialista em fotografia. Então essa multiplicidade de especialidades que compõem aí um texto, ela se produz no processo. A legitimidade disso se produz no processo. E aí, o que achou? Muito interessante, não? Agora, procure saber mais sobre composição autoral e composição textual. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.